Se você está acompanhando aqui, né, desde a introdução, você está percebendo que a luzinha aqui está diminuindo, né? Ao longo de todo esse processo, nós estamos aqui como o dia está evoluindo. Ai, dá até uma dorzinha aqui no corpo, né? Tanto tempo parado. Já não sei quanto tempo a gente está aqui, mas bora continuar para esse segundo vídeo, né, sobre o capítulo 1, terceiro vídeo ao longo de todo esse processo. Então, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar aqui um pouquinho, deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela, sobre as três tarefas ao conversar sobre a vida que vale a vida que vale a pena ser vivida. Já tem uma travada, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui nós temos três tarefas, que vão ser tarefas que já são sugeridas pelo nome, né? A terapia dialética comportamental, a terapia comportamental dialética. A ordem correta é realmente terapia comportamental dialética. Se você me ouvir falando o contrário, porque eu acabo confundindo. Então, é preciso abordá-las de maneira baseadas em princípio, essas tarefas. Nós temos aqui uma tarefa dialética, que vai intervir na dialética, na ambivalência do paciente, em que, por um lado, construir uma vida que vale a pena ser vivida, e, por outro, o desejo de morrer. Nós vamos ter uma tarefa comportamental de fortalecer a capacidade de vislumbrar vividamente uma vida valorosa e traduzir essa visão em metas realistas e alvos de tratamento. E, por último, uma tarefa que está aqui relacionada à terapêutica, ao relacionamento entre terapeuta e paciente. E essa tarefa vai ser realizada através do estabelecimento de um vínculo forte e flexível, por meio do encontro e da resolução de experiências adversas juntas. Então, aqui vamos começar pela primeira tarefa, entender um pouquinho melhor sobre ela. A tarefa dialética, nós temos aqui algo que o autor chama de dialética do destino, que é ativada pela conversa sobre a vida valorosa. Porque nós temos aqui duas forças opostas, viver e morrer. Nós temos uma tese, que é que viver vale a pena, e do outro nós temos uma antítese, que vai ser eu quero morrer, morrer é a melhor solução. Então, ele quer morrer para acabar com o sofrimento insuportável e, ao mesmo tempo, ele quer viver, esperando que, de alguma forma, alguém o ajude a sair do inferno e a construir uma vida que vale a pena ser vivida. E, naturalmente, o terapeuta ele não é neutro. E ele apoia a ideia de viver. A gente quer que o paciente viva. Só que quando a gente faz isso, a gente não está sendo dialético. A gente não acaba não como se fosse colocando numa posição contrária do paciente. E isso pode acabar contribuindo para uma transação adversa desnecessária, para uma questão, uma relação adversa, de forçar o paciente a tomar outro partido, de eu fazer o paciente, de eu estar ali numa posição tão certa de que viver é a melhor opção, que eu faço com que o paciente ele tome a posição extrema oposta, de que morrer é a única escolha. Então, acaba aqui que ele acaba colocando que pedir ao paciente para suprimir pensamentos e sentimentos suicidas provavelmente resultará em sua intensificação. Então, o correto aqui não é a gente ser neutro, não é a gente apoiar a ideia de viver de forma extrema, de viver é a única solução. É acabar reconhecendo aqui que os dois lados são verdades. Viver é bom e morrer é uma solução, mas não é a melhor delas. Não é algo que vai ajudar o paciente. É uma solução que é compreensível, dadas as situações de vida dele, mas que, mesmo assim, eu, enquanto terapeuta, não concordo, não aceito, não quero com o meu paciente. Então, requer equilíbrio e coragem para reconhecer a sabedoria de ambos os lados e promover sonhos e esperanças. A dialética é ter a posição de ambos os lados estão certos, ambos os lados têm uma sabedoria. E ao mesmo tempo, a gente colocar e mesmo assim, viver. A gente tem a questão da vida, nós temos os sonhos, nós temos as esperanças, e acabar incentivando o paciente a enxergar esse lado também. A tarefa dialética envolve entrar no inferno com o paciente e ver como ele se parece e se sente. Então, envolve aqui uma questão de aceitação. Eu entro no inferno com o paciente, eu aceito que ele está no inferno e que está sendo muito difícil para ele. E também eu ajudo o paciente a encontrar a saída desse inferno, a mudar. Porque aqui a gente mostra que comportamentos problemáticos, inclusive os que não são suicida, impedem a morte, mas também impedem de ter uma vida valorosa. Alguns comportamentos que ele tem, talvez estejam ali afastando ele de uma vida valorosa. Está fazendo ele suportar viver, mas também não está fazendo ele viver uma vida que vale a pena para ele.
A tarefa comportamental, que é a segunda tarefa, ela diz que sem uma meta para uma vida que vale a pena ser vivida, para competir com o magnetismo sedutor do suicídio, o tratamento perde um grande aliado. Então, se ele não consegue enxergar esse futuro que vale a pena ser vivido, para que ele está ali em terapia? E só que acontece que os pacientes com desregulação emocional, eles costumam ter um déficit das funções executivas. Ele não consegue vislumbrar esse futuro. Então, a terapia entra aqui para intervir, para aprimorar essas capacidades, para ele conseguir estabelecer metas e alcançá-las. E esses déficits das funções executivas, eles acabam sendo uma consequência da transação, da interação entre a vulnerabilidade emocional biológica e o ambiente invalidante. Uma transação que a teoria biosocial traz, porque nesse ambiente invalidante aconteceu muitas punições e extinções, onde eles não eram encorajados a sonhar, onde eles não foram ensinados a converter ideias e qualidades em caminhos de vida, e onde seus sonhos resultavam em críticas e humilhações. Então, quando ele falava de algo que ele gostava, ele era punido, ele era maltratado, ele era criticado, humilhado, ou então, às vezes, ele acontecia extinção, onde não dava nem atenção, onde ele não era valorizado, e ele acabou deixando isso de lado. O objetivo acaba sendo construir ou fortalecer as funções executivas essenciais, fornecer uma demonstração em vivo do valor do treinamento de habilidades. É uma outra forma de fazer a DBT. É o que a gente pode dizer que é o carro-chefe da DBT, ensinar essas habilidades, ter esse treinamento de habilidades que costuma acontecer em grupo. E o terceiro ponto é iniciar um relacionamento de tratamento colaborativo, focado na aquisição de habilidades e na melhoria de motivação. Então, se falta habilidades, a gente vai ter aqui orientado, né? Primeiro, a orientar sobre a presença dessa falta de habilidade e as consequências disso, usar da instrução e da modelação dos pequenos passinhos onde vão sendo reforçados para construir uma visão do futuro e estabelecer metas associadas. Terceiro, um reforço dessas etapas iniciais. E quarto, garantir que ele seja colocado efetivamente em prática. Mas se a pessoa tem habilidades, mas algo interfere, é preciso identificar o que é que está interferindo, usar os procedimentos de mudança necessários, onde a DBT ela une, né, tanto o cognitivo como o comportamental. Então, nós temos aqui a reestruturação cognitiva, que vem da cognição, da terapia cognitiva, e outras técnicas que é da terapia comportamental, como exposição, técnicas de controle de estímulos e procedimentos de manejos de contingência. E se o paciente, mesmo com todo esse esforço, não conseguir ter uma visão de um futuro positivo ou uma meta positiva a ser almejada? Então, aqui a gente vai concentrar-se em etapas práticas menores e mais imediatas. Se ele não consegue enxergar um futuro positivo, então bora enxergar aqui daqui 5 minutos. Bora enxergar o que ele vai fazer assim que terminar a terapia, ele vai fazer na próxima semana. E também tem aqui uma conversa sobre os valores, sobre os pontos fortes, sobre os talentos dessa pessoa. E se ele não consegue enxergar isso no futuro, bora pensar aqui um pouquinho no passado. O que ele era bom no passado? O que ele gostava de fazer? Para que a gente possa pensar aqui, talvez, no futuro. Será que aquilo que ele era bom, que ele gostava, a gente pode tentar ver aqui nesse presente? Se vai ser bom para ele, se ele vai conseguir colocar em prática. E a última tarefa é a tarefa relacional. É a tarefa que desenvolve a relação entre terapeuta e paciente. Então, é o desenvolvimento e fortalecimento de um relacionamento colaborativo entre terapeuta e paciente. O primeiro passo é explicar essa dialética, né? A oposição entre buscar o suicídio e buscar uma vida que vale a pena ser vivida, validar ambas as partes da dialética e demonstrar paciência e respeito na tentativa colaborativa de chegar a uma síntese. Aqui é preciso validar esse sofrimento, aceitar ele, ao mesmo tempo que tem sensibilidade de não tratá-lo como frágil. E a gente acaba caindo na tentação, né, de tratar o paciente como frágil, como algo, né, que a gente deva cuidar de uma forma que acaba nos prejudicando. Pode até levar o terapeuta, né, a uma posição que prejudique ele e acaba colocando ele num lado de salvador. E isso não vai ajudar nem o terapeuta e nem o paciente. O objetivo é ajudar o paciente a vivenciar a atmosfera terapêutica como uma atmosfera que estimula a franqueza, a genuidade, a honestidade e a coragem, e tolera discordâncias e conflitos.
E é importante frisar aqui que essa questão de discordância e conflito é de uma forma que também não interfira nos limites do terapeuta. E talvez aqui nós temos que ter atenção que os limites variam de terapeuta para terapeuta. Então, os limites de um não é os limites de outro. E o psicólogo tem que ter ideia de quais são os seus limites e também defini-los bem quando perceber que está sendo ultrapassado. O terapeuta ideal vai ser aquele que insiste na mudança comportamental no contexto de aceitação profunda, que mantém-se com a firmeza convicta de que precisa mudar enquanto se envolve com flexibilidade empática, que entende por que é tão difícil e que pode fazer ali uma flexibilidade nisso, que demanda exigências de forma benevolente, enquanto cuida incondicionalmente, enquanto oferece um suporte afetivo. A conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida é a melhor ilustração para o paciente do suicídio, mas um tratamento focado na questão de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, não é aqui um tratamento que é focado nas fraquezas, por assim dizer, mas nas forças, no que é que há de bom na vida. Então, nós temos aqui um resumo, né? Nesse primeiro capítulo, foi feito aqui mostrado que existe um impasse entre, por um lado, querer viver e, por outro, desejar morrer, que é daquele jeito de viver não vale a pena. O objetivo do pré-tratamento é considerar, é mostrar qual vislumbrar esse futuro, né? Como é que seria esse futuro, como é que a terapia poderia ajudar e obter a concordância do paciente, o comprometimento dele e vai ser uma dança, né, ao longo de toda a terapia, entre a aceitação, a mudança e a dialética, onde a gente vai ter aqui essas três tarefas que vai de acordo aos princípios, né, aos paradigmas da DBT, que é a tarefa dialética, entre a dialética do destino, a comportamental, das metas comportamentais, e a relacional, de ter ali uma relação terapêutica. E no próximo encontro, a gente vai ter, né, que vai ser ao vivo, esse encontro sobre uma vida que vale a pena ser vivida, onde a gente vai focar principalmente nas dúvidas e também sobre os valores, onde a gente vai ver as fichas que são abordadas já na DBT em relação a isso. Vamos ter uma palhinha, né, uns pedacinhos sobre os valores também na visão da ACT, a terapia de aceitação e compromisso, que ela aborda bem essa questão de valores e compartilha essa visão com a DBT. Então, se não está ainda no grupo, entra nele, participa, que a gente vai circular, que vai ter o link desse encontro, que vai ser novamente, repetindo, ao vivo. Então, espero vocês lá.